Bem, boa noite, irmãos. Boa noite àqueles que nos estão a ver através da internet. Vamos passar então à leitura da Palavra de Deus, a Epístola de Paulo aos Colossenses. Vamos ler do versículo 9 ao versículo 29. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idóneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da Igreja, é o princípio e o primogênito de entre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda a criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a Igreja, da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O ministério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos, admoestando a todo o homem e ensinando a todo o homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Jesus Cristo, e para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia que obra em mim poderosamente. Vamos passar então a ouvir o contributo do nosso irmão Alberto, quem envio desde já um grande abraço daqui de toda a gente da Igreja em Quinta do Conde. Deus o abençoe, irmão. Graças a Deus por mais este estudo bíblico. Peço licença aos irmãos mais uma vez para participar convosco deste estudo bíblico e oração. Colossenses capítulo 1, no verso 24, regozijo-me agora no que padeço por vós, na minha carne, cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a Igreja. Sempre perguntamos e questionamos, por que o sofrimento? Por que tanta dor? Por que tanta desavença, perseguição, incompreensão? Aqui o apóstolo Paulo, mais uma vez, destaca a importância de participar da edificação, da construção, da formação do corpo de Cristo, que é a sua Igreja. Já vimos no último estudo que não são os sacrifícios, os sofrimentos, as aflições de Cristo na cruz do Calvário. Ali foram sofrimentos da redenção. Agora estamos tratando da edificação e a importância de trabalhar para a Igreja, o corpo de Cristo. Existe um sofrimento que vem de consequências do pecado, mas não é disso que o texto aqui trata. Portanto, o assunto aqui vem falar sobre trabalhar, se esforçar, suportar para a edificação da Igreja, ao contrário dos falsos mestres do gnosticismo que haviam se infiltrado no seio da Igreja e que ensinava que quanto mais puro, santo, espiritual que fosse,
menos sofrimento, dor haveria. Bem parecido com o ensinamento das igrejas de hoje, que muitas delas estão ensinando prosperidade, felicidade, um mar de rosas se você aceitar ao Senhor Jesus. Vamos voltar às Escrituras, falar na Bíblia e não falar da Bíblia. Aqui temos 3 tipos de sofrimentos que o apóstolo Paulo destaca e podemos observar. Primeiro eram as aflições devido às perseguições, devido à sua prisão, cadeia, fome, solidão, desconforto, afronta. Tudo isso motivado porque ele estava levando o evangelho da graça às outras pessoas, a várias cidades. Um outro sofrimento que podemos destacar vem do modo como ele enfrentava esta situação, com cansaço, fome, sede, viagens, naufrágios. Esse cansaço físico e mental também trazia uma certa dor, um abatimento. Agora, nesta vida, tendo o que comer e o que vestir, demos graças a Deus por tudo, diz o apóstolo Paulo. Terceiro motivo dos sofrimentos que Paulo suportava, podemos destacar já no início do capítulo 2 de Colossenses, que são as suas lutas agonizantes em oração pela formação da igreja e por cada irmão que se achegava a Cristo. Todas estas formas de sofrimento tinham um valor imensurável para a transformação e edificação de vidas, pessoas que estavam perdidas, sem sentido, sem propósito em sua existência, encontrava agora em Cristo a razão de viver. Podemos ilustrar este fato com a parábola da pérola, muitos dos irmãos conhecem. A pérola são produtos de dor, de sofrimento, resultado da entrada de alguma substância, alguma areia, no interior da ostra, o que provoca dor, desconforto, o que provoca sofrimento árduo daquele ser lá no fundo do mar. Quando um grão de areia fere e machuca, o nácar, que é aquele líquido, a lágrima da ostra, que reveste este objeto estranho que está atacando, ferindo, produzindo então um revestimento para proteger o seu corpo, o seu organismo indefeso, e assim produz a pérola. O que podemos aprender com esta ilustração? Que o resultado de uma linda pérola e sua formação é devido a estas feridas que vão sendo curadas, tratadas, renovadas, são cicatrizes que são cobertas. O apóstolo Paulo produziu muitas pérolas para a igreja, suas cartas. E assim como ele experimentou perseguição, afronta, desconforto e lutas em oração, mostra que a vida cristã traz alegria, mesmo quando suportamos adversidades, sofrimentos, incompreensões, trabalhos de longas viagens, caminhadas. Se ainda houver na igreja líderes dispostos a suportar estes desafios, muitas vidas serão transformadas e levadas à palavra de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Voltando a Colossenses 1:24, onde nós nos encontramos, eu gostava de dar um pensamento que poderá ser complementar àquilo que nós ouvimos acerca do sofrimento que nós temos aqui nesta passagem, sobre o qual o irmão Alberto acabou de falar, e daqui manda um abraço para o irmão Alberto também. Paulo, não é só tu que mandas, também mando. Aliás, o Paulo já disse que toda a gente manda. De maneira que eu gostava de dar um pensamento complementar àquilo que o nosso irmão Alberto explicou tão bem neste versículo 24. Mas é um aspecto, uma faceta desta declaração que temos aqui do apóstolo Paulo, que nos pode ajudar a compreender bem a coisa. Como vocês sabem, no versículo 24 diz: regozijo-me agora no que padeço por vós
Eu já falei sobre isso na semana passada, regozijo-me agora no que padeço por vós, vimos vários pensamentos sobre isso, mas agora na parte final, quando ele diz, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a Igreja. E quero falar um pouco acerca disto. Porquê? Porque, como o irmão Alberto disse já na semana passada, se vocês bem se recordam, e ele voltou também a referir, não tão enfaticamente desta vez, mas da outra vez mais enfaticamente, este sofrimento que nós temos aqui, que o apóstolo Paulo diz que ele cumpria na sua carne e que ele chama o resto das aflições de Cristo, e isto não tem a ver com a obra consumada de Cristo na cruz do Calvário, isto não tem a ver com a obra redentora do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Como vocês sabem, o Senhor Jesus Cristo foi afligido na cruz do Calvário e na cruz do Calvário ele foi crucificado em nosso lugar, como nós sabemos. E as aflições por que ele passou na cruz do Calvário foram completas. O irmão Alberto teve o cuidado de dizer isso muito claramente há 8 dias atrás, como certamente vocês se recordam. E isto tem sido um cabo de trabalho para muita cabeça que não conhece a Bíblia, ou não lê bem a Bíblia, ou não estuda a Bíblia, porque dá a entender que Cristo não fez tudo. E, portanto, alguém tem que fazer mais alguma coisa. E aqui nós temos o apóstolo Paulo, como diz aqui a passagem, a levar o resto das aflições. Ele foi afligido, mas ainda há um resto de aflições que somos nós que temos que sofrer, como que para completar a obra de Cristo na cruz do Calvário, como se a obra dele não fosse completa e, portanto, seríamos nós a completá-la. Eu gostava de esclarecer bem esta questão, porque esta questão é um ponto muito importante e é importante que nós não tenhamos dúvidas pelas Escrituras. E a primeira coisa que eu queria chamar a vossa atenção encontra-se em Marcos, antes disso, em João capítulo 17, João 19:30. João 19:30, aliás, João 19:30 foi uma passagem que foi citada pelo irmão Alberto na semana passada. João 19:30, isto para que não haja dúvidas a respeito do que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, ou seja, o Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário sofreu tudo o que era preciso sofrer para a nossa redenção. Em termos da obra da nossa redenção, não restou nada para sofrer, ok? Ele sofreu tudo. Como é que eu sei disso? Em João 19:30 nós lemos assim, passo a citar: quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. Portanto, a obra que ele veio realizar ficou completa. Está consumado, disse ele. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Portanto, o Senhor Jesus Cristo consumou a obra que o Pai lhe deu a fazer. Nós vemos também em João 17:4, um pouco atrás, ele disse isto, sabem o que é que ele disse? Em João 17:4, disse ele assim, reparem que ele diz isto antes de estar da cruz, na célebre chamada oração sacerdotal dele, mas é uma antevisão da cruz, porque ele diz assim, no versículo 4, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer, e agora, a obra está consumada, não é? Ele está a antever já a consumação da obra que acontece em João no capítulo 19, glorifica-me, ó Pai, junta de ti mesmo com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Portanto, a obra foi consumada. E ele, repito o versículo 4 que diz, glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a realizar. Em Hebreus no capítulo 5, também uma passagem muito importante nesta relação, o escritor da carta aos Hebreus, que eu creio que foi o apóstolo Paulo que escreveu, mas isso também não é relevante, o que importa é que ela está escrita, e no capítulo 5 no versículo, não é nos versículos, é no versículo 9, nós vemos assim, e sendo ele aperfeiçoado, há uma outra versão que diz sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos que lhe obedecem. Ou seja, ele torna-se uma causa de eterna salvação por causa da obra consumada que ele realizou. Ora bem, o que é que eu quero dizer com isto? E vamos voltar à nossa passagem a Colossenses. Como é que se então explica isto que está aqui em Colossenses, no capítulo 1 e no versículo 24? Voltando à nossa passagem,
O apóstolo está a dizer assim: regozijo-me agora no que padeço por vós e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Se as aflições de Cristo ou os sofrimentos de Cristo, aqui referidos pelo apóstolo, não se referem aos seus sofrimentos expiatórios, visto que ele já os tinha sofrido, então refere-se a quê? Esta é que é a grande questão. E qual é a resposta? E a resposta, não tenho dúvidas, é a seguinte. Vou recapitular. O Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário sofreu todo o sofrimento necessário para a obra da nossa salvação. Ele consumou a obra e tornou-se a causa de uma eterna salvação para todos os que lhe obedecem crendo. Ok? Pronto. Agora o que é que acontece? Acontece que o Senhor Jesus Cristo, tendo consumado a obra que realizou, e como ele disse na oração sacerdotal, ele disse: ó Pai, agora glorifica-me com a glória que eu tinha contigo, agora glorifica-me. E ele foi glorificado, ele subiu ao céu, não é? Onde está? E está glorificado. Sabem que, dito de outra maneira, ele está exilado. O Senhor Jesus Cristo está exilado, ele está no exílio, porque ele, como vocês sabem, ele veio cá para reinar e eles rejeitaram. Não queremos que ele reine sobre nós, cruz com ele, crucificaram. Isto é outro aspecto desta questão, e foi exilado, está no exílio. A posição do Senhor Jesus Cristo é um rei exilado. Nós temos vários reis que ficaram exilados politicamente e presidentes exilados. O sítio deles não é o sítio onde eles têm estado, é o país deles, mas por alguma razão eles foram rejeitados e ficaram no exílio. O Senhor Jesus Cristo é um rei exilado. O Senhor Jesus Cristo, este mundo é dele, e os homens não o quiseram, e ele está no exílio neste momento. Mas ele vai voltar. Ele vai voltar e vai tomar conta daquilo que é dele. Mas enquanto ele não volta, ele está no exílio. E o que é que acontece no exílio? O que acontece nesta situação é muito simples. A atitude dos homens para com o Senhor Jesus Cristo não mudou. Se o Senhor Jesus Cristo viesse aqui à Terra outra vez, há muitos que dizem: se ele viesse agora eu convertia-me. Isso é tudo conversa, não converteu nada. Se o Senhor Jesus Cristo viesse outra vez à Terra neste momento, voltavam a fazer o que lhe fizeram. Porque o coração do homem não mudou em nada, a atitude do homem não mudou em nada. A inimizade do homem contra Deus e contra o Senhor permanece intacta. Não mudou absolutamente nada. O que é que acontece? A atitude do homem para com ele não mudou. Portanto, como vocês sabem, eles iraram-se contra ele, crucificaram-no, ele foi rejeitado, ele foi exilado, foi para o exílio celestial, está no exílio, lá no céu, mas a atitude do homem não mudou. Ok? Então o que é que acontece? Como os homens, no seu ódio, no seu antagonismo, na sua perseguição ao Senhor, não lhe conseguem chegar, porque ele está longe, está no exílio, quem é que leva por tabela? Somos nós. E, portanto, os sofrimentos que estamos a sofrer, os sofrimentos que Paulo estava a sofrer, são sofrimentos que não lhe pertencem a ele, pertencem ao Senhor. Ou seja, se eles pudessem, era ao Senhor que chegavam. Mas como não chegam ao Senhor, porque não conseguem chegar ao Senhor, que o Senhor está exilado lá no céu, são os crentes aqui em baixo que levam com os sofrimentos que não lhes pertencem a eles, não lhes pertencem a nós, mas pertencem ao Senhor. Isto não tem nada a ver com a obra da redenção. Mas tem a ver com este quadro, que é o quadro que está estabelecido, que é o quadro de a atitude do homem não mudou, o homem continua inimigo de Deus, mas como o homem não consegue manifestar essa raiva e essa oposição e perseguição a Deus, quem é que leva por tabela? Somos nós, que falamos dele, que somos seus embaixadores, que somos seus representantes. E por isso levamos com sofrimentos que lhe pertencem a ele. Ou seja, são sofrimentos que eles infligiriam a ele. Mas como não conseguem infligir a ele, somos nós que levamos, mas que lhe pertencem a ele. Eu espero que desta maneira as pessoas podem compreender o que é que significa esta passagem no versículo 24. Portanto, regozijo-me agora no que padeço por vós e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. E eu queria, e vou-me já calar, queria deixar só mais um pensamento, perdão, que é o seguinte. Esta é uma outra forma de nós percebermos aquilo que o Senhor Jesus Cristo disse quando estava cá na Terra. E sabem o que é que Ele disse? E eu vou dizer o que é que Ele disse. Ele disse assim, eu cito, depois eu digo, se quiser podem ver, em Marcos 8,34. Ele um dia disse isto. E chamando-se a multidão, com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me.
Já viram o que é que o Senhor disse? Quem quiser vir após mim, disse à multidão, toma a sua cruz. Vejam o contexto. Vocês já perceberam bem o contexto que está aqui. O contexto desta passagem, se vocês virem atrás, o versículo 31, o contexto começa no versículo 31. Ele diz assim: começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito. Notem bem. Começou a ensinar-lhes que importava que ele padecesse muito e fosse rejeitado pelos anciãos e príncipes dos sacerdotes e pelos escribas e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. Estão a ver o contexto? E ele chega ao versículo 34 e diz assim: e chamando assim a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, sabem o que é que me vou fazer, não sabem? Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e toma a sua cruz e siga-me. A questão é esta: que cruz é esta? Esta que é a grande questão. Porque nós ouvimos muitas pessoas dizerem assim, por exemplo, imaginem uma mulher que tem um marido muito mau lá em casa. E eu tenho uma cruz. E dizem que o marido é a cruz dela. Ou então, que tem um filho que está metido na droga, ou coisa do género, e diz: ih, que cruz que eu tenho. Ou tem um outro problema, e a minha cruz. Ou então fala dos problemas, do somatório dos vários problemas todos que tem na vida e diz que é cruz. Epá, isso não é cruz. Isso pode ser uma cruz, mas não é a cruz que o Senhor fala aqui. Quando a Bíblia fala, quando o Senhor diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz, o que é que Ele quer dizer com isso? Vejam o contexto. O que Ele quer dizer com isso é o seguinte: estás disposto a sofrer por me seguir? Porque a mim vão-me fazer isto. E se vocês me seguirem, ainda agora acabei de explicar aquilo de Paulo, aquilo que lhe pertence a ele, somos nós que levamos. Queres-me seguir? Se me quiseres seguir, estás disposto a sofrer? Ou seja, o que é que significa tomar a sua cruz? Significa estar disposto a sofrer por ele. Não é sofrer por causa da mulher, não é sofrer por causa dos filhos, não é sofrer por causa de problemas financeiros, não é sofrer por causa do desemprego. É a cruz que o Senhor fala, de nós levarmos a sua cruz, ou a nossa cruz, perdão, a cruz que Ele diz que nós devemos levar, seguindo, é o sofrimento. Se estamos dispostos a sofrer por o seguirmos. Portanto, eu espero que a partir de agora ninguém mais diga que tem lá em casa uma cruz, ou que é uma cruz não sei quê. Agora, se vocês estiverem a sofrer porque estão a seguir o Senhor, porque o querem honrar, porque o querem glorificar, porque lhe querem ser fiéis, e isso vos traz sofrimento por causa dessa vossa decisão, então aí podeis falar na minha cruz. Essa é que é a vossa cruz. O sofrimento que nós sofremos porque estamos a seguir o Senhor. Portanto, não confundamos as coisas. No fundo, Paulo estava a tomar a cruz dele, que era o sofrimento que ele estava a sofrer por amor do Senhor e da sua obra. Que o Senhor nos ajude a percebermos isto e que isto fique claro na cabeça das pessoas, quer a explicação da passagem em si, de Colossenses, quer, por outro lado, uma outra questão que também está paralela a esta, que é a questão da nossa cruz. Que o Senhor nos ajude. O Nando há pouco estava a dizer como é que há pessoas que não acreditam em Deus perante certas evidências, e fez-me lembrar um programa que eu hoje, desculpem estar a partilhar isto, um programa que eu vi hoje, que se chama, o programa é Situação Crítica, e fala sobre resgates, salvamentos, por exemplo, em submarinos, em minas e por aí fora, e o que eu vi hoje era sobre um tiroteio nos Estados Unidos. Eles começaram logo por dizer que foi o tiroteio mais violento que alguma vez aconteceu nos Estados Unidos, sem precedentes, e eu fiquei um bocado curioso porque nos Estados Unidos há imensos tiroteios, portanto aquele foi nitidamente diferente. O que eu vou dizer é só para depois chegar ao final de uma frase no fim que foi dita. Foram 2 assaltantes que planearam um assalto a um banco, só que eles planearam aquilo muito bem. Então eles estavam completamente... tinham uma armadura completa dos pés à cabeça. Ou seja, quando eles saíram do banco, já havia polícias, já havia cerca de 5, 6 carros de polícias, com polícias atrás dos carros, armados com pistolas. Eles, quando saíram, começaram a disparar indiscriminadamente com metralhadoras, 2 metralhadoras, cada um com a sua, começaram a disparar indiscriminadamente sobre todos aqueles que estavam a tentar abatê-los. O que acontece? Os polícias começaram a ver que
estavam a disparar e não fazia efeito absolutamente nenhum, porque eles não só tinham colete à prova de balas, como tinham toda a armadura, a única parte descoberta que eles tinham era a cabeça, era a única. Só que eles não conseguiam acertar, porque nem sequer conseguiam disparar, porque assim que eles tentavam desviar-se dos carros, a quantidade de balas era tão grande de cada um deles que eles nem sequer conseguiam sequer apontar. Um deles conseguiu, com um dos polícias com uma caçadeira, conseguiu acertar mesmo no peito de um dos assaltantes. Ele vacilou e depois levantou-se como se nada fosse. Ou seja, eles estavam a tentar disparar praticamente para nada, era completamente inútil, até que chegasse a equipa de intervenção rápida. No final, eles conseguiram ser imobilizados. Um deles, porque a arma dele encravou, e ele não conseguiu desencravar a arma, e então tirou uma pistola, e com aquela pistola não conseguia combater naquele caso, já que o grupo de operações especiais acabou por suicidar. O outro disparou para um carro, tentou apanhar um carro, o condutor saiu, só que ele por acaso foi esperto e tirou as chaves do carro, e ele não conseguiu ir a lado nenhum, acabou por ser... ou seja, mesmo como traidores do grupo de operações especiais, não o conseguiram abater. Um deles, do polícia, lembrou-se que a única parte descoberta era abaixo do joelho, então conseguiu disparar o máximo de balas que ele tinha contra as pernas, ele acabou por cair e acabou por morrer. No final da história, no meio disto, houve imensos feridos, houve civis e polícias. Um deles, e este que era aqui o que eu queria chegar, levou 3 tiros. Esse teve mesmo quase a morrer. Levou um no peito, levou um na perna que lhe desfez o osso e levou mais outra numa parte qualquer no corpo. Depois, no final, perguntaram-lhe e disseram-lhe, você teve muita sorte. E ele disse, eu não admito e não consigo imaginar que alguém diga que eu tive sorte. Sorte é uma ferradura ou jogar no Euromilhões. Isto foi um ato de Deus. E ele explicou isso muito simples. Foram disparadas 1.100 balas, mais de 1.100 balas. Morreram 2 pessoas. E as 2 pessoas que morreram foram os bandidos. Ou seja, os bandidos. Portanto, o que ele diz foi um milagre de Deus. Nitidamente, obviamente, que há muitos tiroteios, que a situação é diferente. Mas naquele caso, Deus teve nitidamente misericórdia daquelas pessoas. Porque em mais de 1.000 balas, como é que 2 pessoas morrem e essas 2 únicas pessoas armadas com uma armadura completa que era praticamente impossível acertar-lhes foram as únicas que morreram. Era só isso. Pois, não há dúvida nenhuma que o mundo está cheio de violência. E, como acabamos de ouvir, exatamente isto está a reinar. E vai piorar. Segundo a palavra de Deus, vai piorar. Mas há uma coisa que eu queria dizer que é muito importante. É que nós quem? Os salvos, os que são de Cristo, não têm que lutar, não é? Nem contra o sangue. A nossa luta, irmãos, não é esta. A nossa luta, como foi dado os pensamentos anteriores, os crentes estão neste mundo para sofrer por Cristo. Bem-aventurado e santo aquele que permanece na fé. Este não anda a matar ninguém. É o inverso. Anda a ver se salva alguém. Fazer aquilo que Paulo diz, tirar alguém das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, que são infelizes. São pessoas que são escravas de Satanás neste mundo. E nós, que já não somos deste mundo, o que é que o Senhor disse? Eu não sou deste mundo, vós também já não sois. E Jesus disse, vós já não sois deste mundo. Então, nós não estamos aqui a lutar contra as pessoas. Estamos a lutar contra um inimigo terrível, que só nem imaginam, mas nós sabemos, para graça de Deus. O inimigo que nós temos que lutar, ou quem nós estamos a lutar, é o diabo. E o apóstolo diz que nós vamos ter calçados os pés como? A preparação do Evangelho. Da paz. Não andarem aos tiros, pois não. E ele diz, nós não temos que lutar contra a carne, mas contra as forças malignas deste mundo, que estão aí com uma força tremenda, como nós sabemos. Eu estou persuadido que estamos a chegar ao auge da aflição neste mundo, e não parece. Mas como nós já estamos habituados há anos a ver isto a piorar, só vou-se habituando e já achamos que já é normal, já é natural. Só que Jesus disse, vós já não sois deste mundo.
Não tem nada a ver com isto. Nós temos um rei, como foi dito há pouco, que está no exílio. Está na glória. E é que ele não deve estar a demorar para voltar outra vez. Mas só que o Senhor é o Todo-Poderoso. Ele é o Todo-Poderoso. E às vezes penso que nós, como crentes, não estamos a avaliar bem quem é Jesus nas nossas vidas. Porque Ele é o Senhor da glória. E se nós formos ver o que o anjo disse lá a João, no Apocalipse, ele viu milhões de anjos e milhares de milhares a adorá-lo lá em volta do trono. E às vezes andamos aqui e parece que somos uns coitadinhos. Quando Ele fez uma promessa, irmãos, que nós devemos ter diariamente na nossa vida: estou convosco como? Todos os dias. É verdade, todos os dias. Mas às vezes não parece. Às vezes parece que andamos aqui como uns coitadinhos, uns desamparados, quando Ele promete que habita no coração daqueles que o amam. Todos aqueles que o amam, Ele habita nos seus corações. E o apóstolo São Paulo diz aqui uma coisa que eu vou ler aqui uma parte. São Paulo diz aqui, na segunda carta a Timóteo, o apóstolo diz-nos assim. Eu tenho usado esta parte em vários lados, em várias igrejas, porque, para quê? Para que é que eu tenho lido isto? Tenho lido isto para despertar os crentes e para que os crentes saibam que não são os tais coitadinhos, não, de maneira nenhuma. Quer ver o que diz aqui, o apóstolo diz aqui no capítulo 2 da segunda carta a Timóteo? Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia a homens fiéis, que sejam idóneos para quê? Para também ensinarem os outros. Agora, sobre as aflições, estava-se a falar das aflições. Eu acho que cada crente, individualmente, quando se converte a Cristo, é logo perseguido. Não esqueçamos isto. E Jesus disse que os nossos maiores inimigos, quem são? A própria família. É verdade. A própria família. Vou contar de um caso de um crente que o Carlos conhece. Quando falei da palavra de Deus, ele gostou muito, mas lá em casa tinha uma cunhada que era da JOC, não sei o que isso quer dizer, até lá, naquele tempo. Do operário católico. Ela caiu-lhe em cima. Caíram todos em cima e ele desistiu. Foi com outros, sabe, está bem, mas eu sei que tu falas essas coisas, está certo, mas sabes, eu tenho uma religião e sabes, isto já vem do meu pai, do meu avô, do meu bisavô, já vem do princípio do mundo, ela sempre. Portanto, olha, agora não fales mais disto. Pronto, se não queres, não, obrigado. Entretanto, ele adoeceu. E um dia, ela se calhar nunca faria isso, mas Deus é quem caminha todas as coisas. Como eu tinha, depois do meu trabalho, tinha uma barbeariazita, fazer lá uns serviços. E ele ia lá. E a sogra dele vem lá e diz-me assim, olha, sabe, o Carlos está doente, está muito mal, está de cama, não pode sair. E ele pediu se você ir lá fazer a barba. Está bem. Está bem. Eu estava mesmo doente, não era brincadeira. Estava desfigurado. Uma coisa esquisita. E eu disse, epá, estás muito mal. Mas estou, sabes? O doutor disse que não vê jeitos a isto. Disse assim, olha,
Tu tens ali uma Bíblia. Não pegas nela, pois não? Pois não. Não queres saber de Deus para nada. Mas sabes, eu vou orar contigo, vamos aqui orar. Mas Ele sempre a te ajudar. Ele vai sempre. Se Ele me curar, eu vou à igreja. Eu posso garantir isso, não? Ninguém pode garantir isso. Mas vamos orar. Eu vou orar contigo. Repete comigo, estamos a orar. Pronto, vim-me embora. E depois, passado aí uns 15 dias, ele veio lá fazer a barba à barbearia. Chegou lá e disse: epá, sabes, ainda sou um pau fraco. Olha, tu disseste, se ele me curar, eu vou à igreja. E passou-se um mês, e ele ia lá, mas ia logo embora. E fui falando, e sabem uma coisa? E disse assim: ouve lá, não foi a mim que prometeste ao Senhor. Cuidado, se não se pode brincar. É muito sério. Eu sei, mas deixa-me mais, se eu alivio mais, está bem, pronto. Rapaz, vai uns 3 meses, e ele continuava a hesitar. Eu assim, já chega. Agora já nos normal, estás a trabalhar, pá, agora não tens desculpa nenhuma. Sabe uma coisa? Ele disse: eu hoje vou. Era uma quinta-feira. Eu fui a casa, eram 8 horas mais ou menos, marquei às 9h10 num lugar. Fui a casa, comi à pressa, e depois fui a correr, cheguei lá, marcámos um encontro, cheguei lá de cima, comecei a olhar, não via. Disse: epá, não é correr para nada. Daqui a bocado aparece-me lá. E fiquei todo contente. Epá, ele veio. Foi uma vitória. Sem dúvida. Sabe uma coisa? Chegámos à igreja, ele sentou-se ao meu lado, começou a ouvir a palavra de Deus, começou a chorar como uma criança. Mas é verdade, eu assim, chora à vontade. É isso mesmo, chora à vontade. Chorou. É impressionante. Sabem uma coisa? Nunca mais deixou de ir à igreja. A partir daquele momento, esteve sempre lá. Guerra lá em casa, lá está a tal luta. A luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Pois é, lá em casa era um problema. Até que um dia, que mandava lá sempre a guerra em casa, era a sogra, era a cunhada, a própria mulher. Eu gostava muito do homem, mas a família toda conta, era um problema. Chorava de noite, não deixava dormir. E eu disse a ela: olha, não és tu, é o diabo. O diabo que não deixa que eu durma. Está-te a usar. Mas não adianta nada, que eu não vou deixá-lo sonhar. Até que aquilo confundeu-se no meio da família toda, e isso está relacionado com aquilo que Jesus disse. Os familiares serão os piores, porque é com que se convive. Sabe o que aconteceu? Um dia, ele contou: sabes, o meu patrão, o meu pai e o meu sogro juntaram-se lá em casa e disseram assim: então não posso continuar a ser os protestantes. Então tens a tua religião, pode atacar-me ali. Fui um caso sério. Sabe o que ele fez? Tinha lá uma caçadeira do sogro e virou-se para eles e disse assim: a partir de agora não admito que ninguém mais diga para não seguir a Jesus. Podem pegar naquela arma e matar-me agora aqui. Eu perdoo-vos a morte, mas não digais para não seguir a Jesus. Olha, ficou tudo calado. Tudo em silêncio. E o pai levanta-se, está a pensar contra ele, e diz assim: a partir de hoje não admito que mais ninguém se meta com o meu filho. Ouviram? E acabou a guerra. Mas o mais extraordinário é como Deus trabalha em nós. É que o pai começa a ir à igreja com mais o filho. Estão a ver como é? E eu pôr-me a apreciar, e ele ficava lá à porta, era porque se vê as pessoas, como Deus trabalha, é uma coisa extraordinária. Sabe o que é que Paulo diz aqui? Diz assim:
Verso 3 diz assim: sofre, pois, comigo as aflições. Como? Como bom soldado de Jesus Cristo. Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado. Um bom soldado. Nós somos soldados. O crente que trabalha para o Senhor neste mundo não está a lutar contra a carne nem contra o sangue, está a lutar contra uma força terrível. Essas nem imaginam. São forças demoníacas que estão neste mundo a levar os perdidos com eles para a perdição. Mas quando aparece um crente iluminado, um crente em quem Cristo habita, ali está o Todo-Poderoso. Quando sabem que ele disse que ele ressuscitou, como é que ele disse? É-me dado todo o poder lá no céu e todo o poder na terra. Ele é o Todo-Poderoso, irmãos. Eu disse aqui no domingo passado, e é real, está lá em Marcos 5, e ele diz ali que aquele demónio que ninguém podia parar, ninguém segurava, todos fugiam dele. Quando viu Jesus lá ao longe, correu, ajoelhou-se e adorou. Irmãos, nós não temos de ter medo. Nós temos o Senhor que é o Todo-Poderoso, que está connosco todos os dias, não nos deixa nem desampara. E Paulo diz, como é que ele diz? Sofre, pois, comigo. Claro que tem que sofrer, porque por vezes temos a enfrentar autênticos demónios, pessoas possessas, parecem naturais, mas não são. Estão no mundo maligno. E nós temos que lutar contra essa força. E como é que lutamos? Como bons soldados. Como é que ele diz? Sofre, pois, comigo como um bom soldado. O que é um bom soldado, Carlos? Eu disse não percebo muito, nunca andei na tropa. O que é um bom soldado? Isso eu até tinha que dar uma mensagem sobre isso. Claro que um bom soldado é alguém que está focado e desligou-se de tudo mais. E que está a obedecer ao seu comandante. Não? Claro. O seu comandante dá ordem e ele está pronto. Há um crente que diz assim: olha, irmão, nós vamos ao céu. Onde é que o irmão está? Estou no quartel. Assim, e pode ir. Claro, os soldados estão no quartel, está disponível. Temos que ir, claro que vamos. E é exatamente isso. Sabe o que ele diz aqui? Ele diz no verso 4: ninguém que milita, como é que ele diz? Se embaraça com os negócios desta vida. Sempre está muito sério, irmãos. Sabem o que significa isto? Para mim é assim: é pôr em primeiro lugar o Senhor. E ele disse mesmo, que não sabe deste mundo, buscai primeiro e as outras coisas. Irmãos, esta fé tem que ser exercitada nestes dias mais do que nunca, porque está uma confusão tremenda, como estamos a presenciar. Este mundo está numa confusão tremenda e ninguém se entende e mata-se pessoas todos os dias. Uma coisa horrível. Mas nós não andamos aqui para matar ninguém, andamos para levar almas a Cristo, para tirá-las das trevas, da escuridão em que elas estão, para a vida, e tirá-las do poder de Satanás para Deus. Mas eu posso fazer isto? Ou posso dizer sim? Como é que ele diz? Ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida a fim de agradar a quem? Àquele que eu estou para a guerra. Sabe como é que Jesus disse? Se a mim me perseguiram, não é? Também perseguiram a vós. Nós temos um comandante divino, que é o Todo-Poderoso, que disse: eu não te deixarei nem te desampararei. Estou convosco todos os dias. Está connosco. Sabe onde é que ele está? Onde é que ele está? Primeiro está aqui no nosso meio. Que ele diz: quando estiverem dois, estou no vosso meio, vejam mais. Mas há outra coisa que ainda está noutro lugar. Qual é?
Aqueles que me amam são os que guardam. E os que me amam e guardam a minha palavra, eu também. Meu Pai também. Então onde está o problema, irmãos? Sabe como o apóstolo diz no outro lado? Quer vivamos. Então onde está o problema? É por isso que este apóstolo dá-nos aqui exemplos extraordinários. Ele não tinha a sua vida propiciosa, ele queria fazer a vontade do Senhor. Se morresse, estava tudo bem na mesma. Ele não tinha problemas nenhum com isso. Mas às vezes, só por causa de uma coisita que não tem grande interesse, perde-se as oportunidades. E almas vão para o inferno porque não há ninguém que chegue a tempo. É verdade. Eu estou preocupado com isto. Porque, como já disse, vou terminar. Como já disse, pela graça de Deus, há 57 anos encontrei a Cristo. E não tenho um minuto, um segundo que me arrependa. Graças a Deus. Sempre, sempre, sempre disponível para o Senhor. Está no quartel. O Quarles ainda não existia. O pai foi para Moçambique. E foi também o outro cunhado dele também estava lá. Sabem uma coisa? E eu orava todos os dias por eles. Senhor, guarda-os lá, tão longe. Guarda o Senhor. E quando o pai dele veio cá, eu falei-lhe da palavra de Deus. E continuava a orar por ele. E sabe uma coisa? Ele converteu-se ao Senhor. E esse meu cunhado também se converteu, pela graça de Deus. Foram os dois salvos. E as famílias salvas, graças a Deus. Todos seguiram o Senhor. Vale a pena lutar, irmão. Quer no militar, legitimamente, cuidado. Nós temos uma luta a travar. Não é contra a carne nem contra o sangue, contra o inimigo de Deus. Então vamos lutar, irmãos. E vamos lutar cada vez com mais fé. Porque senão não vamos ao caminho. Que o Senhor nos ajude.